Boa noite, eu sou o professor Novaes e vim aqui ensinar matemática para vocês. Isto foi a introdução de uma aula no dia 3 de março de 1975. Eu sou o professor Novaes, hoje é dia 3 de março de 2021 e vamos gravar um vídeo falando de brincadeira. Brincadeira séria, brincadeira que ensina matemática, brincadeira que está iniciando uma série de vídeos voltados para a educação infantil e pré-escola, principalmente para ajudar as minhas queridas amigas pedagogas, muitas delas minhas ex-alunas, e ajudar mães que precisam também cuidar da educação dos filhos, avós, pais, todas aquelas pessoas que precisam. E é importante saber que na brincadeira da criança tem muita matemática. E se não fora isso, como é que nós explicaríamos de vez em quando a criança virar para a gente e dizer assim, eu já sabia. É interessante. Crianças de menos de 2 anos, às vezes, você chega com 2 balas, dá uma para ela não sabe nem falar direito, vira assim, dá outra, quero duza. Ou seja, ela sabe somar 1 mais 1. E quem ensinou uma criança de 2 anos a somar 1 mais 1? Ela aprendeu provavelmente nas brincadeiras. Então a gente precisa brincar. Então vou começar uma série de vídeos com o título Eu Brinco Assim. Estou na companhia aqui dos meus filhos, tá? Em forma de retrato, a Daniela e o André, que são professores também. E esse vídeo vai em homenagem a eles. Eu brinquei muito com eles quando eles eram crianças. E para começar, vamos observar um material que às vezes nós encontramos em algumas escolas e eu quero relatar hoje uma experiência vivida com eles. Esse é o material. Ele é conhecido como blocos lógicos. Ele chegou à minha mão através de um livro de Zoltán Dienes, isso lá na década de 80, 70, 80 do século passado, como eu sou velho. E eu estava utilizando esse material com orientação desse livro, com uma turma de formação de professores noturna, que só tinha alunas da comunidade da Rosinha, do Vidigal e do Dona Marta, na zona sul do Rio de Janeiro. E como elas não tinham com quem deixar os filhos, às vezes levavam os filhos para a escola. E nós estávamos numa atividade bem interessante e tinha uma menina. O nome dela, se não me falha a memória, é Sabrina. Mas fica por aqui. Hoje deve ser uma senhora de uns 36 anos, por aí, 37. E ela estava perturbando a mãe brigando com ela, eu chamei-a para a mesa e vamos brincar? E ela virou, deixa eu brincar. Eu coloquei um conjunto na mão dela e ela estava brincando. Primeiro eu quero falar, antes de relatar esse fato, que causou durante muito tempo, em muitos professores, a classificação de uma peça como essa. Porque observem só, essa peça aqui ela tem uma face quadrada. E ela é chamada de quadrado grosso. Ninguém reclama dela ser um quadrado azul, em comparando ela com essa aqui, dizer que é um quadrado grande e aqui um quadrado pequeno. Mas quadrado grosso e quadrado fino é um negócio complicado, porque afinal de contas, quadrado é uma figura plana. E o plano não tem espessura. Então, há críticas a isso quando nós trabalhamos com esse material nesse sentido. Mas vamos pensar um pouquinho na interdisciplinaridade. Imagine você que você também tem que trabalhar português. E lá no português você pode considerar que essa face aqui, é uma parte do todo. Porque eu posso pensar nisso como um conjunto de pontos. E como o conjunto de pontos são os pontos da face, é uma parte do todo. E isso é uma figura de linguagem.
normalmente conhecido como metonímia. Essa específica também é chamada de sinédoque. Então eu posso trabalhar chamando isso aqui de quadrado por uma questão de linguagem. Nós não estamos dizendo que o quadrado tem grossura. Nós estamos dizendo que aquela figura que tem uma face quadrada, a qual eu dou o nome de quadrado, porque eu estou dando o nome pelo todo, ela é grossa. Ela não é fina, ela é grossa. Aqui tem uma fina, essa aqui é grossa. Então eu posso trabalhar isso sem esse prurido disso aqui ser um paralelepípedo e eu chamar de quadrado. Pouca gente sabe que isso aqui é um paralelepípedo quando olha. No máximo vai chamar de quadrado. E isso aqui vai chamar de retângulo. E interessante que isso aqui também é um retângulo, mas esquecem de que esse retângulo é um retângulo especial, que é ao mesmo tempo um losango. E por isso ele tem o nome de quadrado. Então, esse aqui é um retângulo não quadrado, não losango. E tem retângulos, e tem losangos que são não retângulos. Basta pegar, por exemplo, essas duas figuras aqui. Ó. Eles são, juntando as duas, compondo, é um losango que não é retângulo. Então essas coisas existem, essas classificações são importantes, mas voltando ao assunto com a Sabrina, que devia ter 4 ou 5 anos, ela estava separando por formas. Ela estava separando esse para cá, esse para cá. Eu falei, o que você está falando? Ela falou assim, eu estou separando as coisas. Eu virei, que coisa? Ela virou para mim e falou assim, o redondo, que nós chamamos de círculo, ou disco, que ela chamou de redondo, a porta, a cabana de índio e o portão da Light. Então nós fomos trabalhando com esses nomes. Eu não fiquei impondo que ela usasse os nomes que eu queria que ela usasse. Ela estava usando o nome dentro da cultura que a cabecinha dela tinha. Depois, conversando com a mãe da menina, ela disse que em frente à casa dela tem uma Light, uma estação da Light, que tem 2 portões de forma aparentemente quadrada. Pode ser um retângulo muito próximo de um quadrado, mas um retângulo, com certeza. Né? E ela chamou de portão da Light. E ela, depois eu falei assim, mas dá para separar de outro jeito? Aí ela separou por cores que ela já conhecia. E foi muito interessante, porque separar por cores, e quando eu apresentei essas 2 peças para ela, ela não teve dúvida de chamar de pai e filho ou de grande e pequeno. Né? Ela chamou grande e pequeno. Né? Adulto e criança. É da linguagem da criança, às vezes, fazer isso. E a gente pode brincar com a linguagem da criança. Então, foi muito interessante ter trabalhado isso. Agora, surgiu um probleminha. Foi quando eu tentei comparar esse aqui com esse aqui. Quando eu propus a ela, e esses dois, como que eu vou chamar? Vocês devem estar pensando que ela vai falar alguma coisa absurda, mas ela saiu por uma lógica muito interessante, uma lógica infantil muito interessante. Ela chamou de gordo e magro. Como você vê, eu pude fazer todas as atividades que classificam isso aqui usando outras palavras. As mães logo depois começaram a se interessar e vieram para ver o que estava acontecendo. Aí ela virou, mas ela não sabe qual o nome disso aqui, não sabe qual o nome disso, eu coloquei esse aqui, você sabe o nome desse? Nenhuma mãe sabia também que isso era um paralelepípedo. Então é um detalhe interessante, porque todas chamaram de retângulo. É um detalhe interessante, porque retângulo, quadrado, triângulo, isso aqui, que é o redondo, o círculo, o disco, nós encontramos no dia a dia. Né? Se nós fizermos isso aqui, ó, nós temos a função de uma casinha, né? E está lá o telhado da casa e a frente da casa. Isso aí é tranquilo, tem sempre figura desse tipo por aí. Isso aqui pode representar realmente uma porta e nós podemos trabalhar com isso. É claro que depois nós vamos dizer os nomes matematicamente corretos, ou mais quase corretos dessas coisas. E usamos para poder introduzir esses conceitos e classificar as figuras. O que é importante? O que é importante é que a pessoa precisa saber
quais são as diferenças entre essas duas figuras. O nome que se dá a essa, o que se dá a essa, não é importante no início. Se uma pessoa está vendo que tem diferença, ela está começando a classificar. E daí parte uma boa base para um conhecimento matemático. Eu pretendo usar dicas de como utilizar esse material. Então hoje, por exemplo, eu vou dar uma dica bem interessante. Nós podemos criar caixinhas e mandar crianças da pré-escola guardar os objetos na própria casinha. Fazemos a caixinha em forma de casa e pomos a figura do objeto que queremos guardar. Por exemplo, podemos fazer uma caixa amarela, uma vermelha e uma azul. E mandar guardar. Esse tem dois efeitos importantes. Primeiro, as crianças normalmente vão associar, mesmo sem saber a cor, elas vão associar cores. E isso é muito bom. Fazer associação é parte de um conhecimento que está se construindo. Você faz associação entre som e símbolo quando você constrói uma palavra. Outro detalhe interessante, é importante registrar. Então seria bom para desenvolver a habilidade motora, mandar a criança desenhar. Tem criança que quando você manda desenhar, ela põe o papel e faz isso para desenhar com o lápis. Mas tem criança que desenha com a mão livre. E a gente pode verificar o alcance cognitivo de cada uma. O ideal é que elas façam com a mão livre. Mas se ela usou isso aqui, ela simplesmente sabe resolver problemas. A gente pensa que resolver problema é fazer conta. Não, resolver problema é outra coisa. Fazer conta é só um instrumento para resolver problema. Então nós podemos trabalhar isso e nos próximos vídeos eu pretendo mostrar um pouco mais de atividades com esse material e com outros materiais. Eu espero que vocês continuem acompanhando, porque nós vamos brincar muito. E não vamos brincar só com o material que está aqui, não. Nós vamos brincar com outros materiais. Talvez eu até faça um apanhado, uma brincadeira com cada material e depois eu retorne a esse aqui. Mas nós vamos brincar bastante. Em alguns casos, a gente vai ouvir assim, mas eu uso isso aí só na pré-escola? Bem, eu já utilizei isso aqui para introduzir análise combinatória. Mas isso é no ensino médio. Eu já utilizei isso aqui para introduzir multiplicação. Mas isso é nas séries iniciais, quando ia falar de multiplicação. Eu já utilizei isso aqui para dar aula de matemática em faculdade. Caminhos lógicos, aula de lógica. Então a gente pode utilizar esse material em vários níveis do ensino. Eu não estou fazendo propaganda do material nem de uma determinada firma. Eu estou falando das possibilidades que nós temos com esse material. E também tem outros materiais que se prestam a isso. O baralho, por exemplo, ele tem uma boa capacidade de se trabalhar com essas coisas. Eles têm 4 naipes, tem 13 números. Olha que maravilha, são 52 cartas. Dá para trabalhar muita coisa. O trimate, o quadrimate, os personagens são materiais que existem que a gente pode trabalhar nisso. E a gente pode construir muitas coisas por nós mesmos. Tipo fazer personagem de desenho animado, grande e pequeno, de várias cores, vários tipos de personagem. Quem tem habilidade para desenhar pode fazer tudo isso. Eu estou usando esse material aqui porque ele é um material estruturado, está pronto e ajuda bem a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram me ouvindo até aqui, é porque gostaram. Então não deixa de se inscrever no nosso canal, porque ele não é meu, ele é nosso. Clica lá o sininho para receber outras comunicações. E se for da sua vontade, se você gostou, deixa lá o seu gostei e faça comentário. Também pode sugerir algum assunto, porque nós estamos aposentados e estamos em casa de quarentena, com tempo para dar e vender. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.